temos falado acerca das disciplinas espirituais. E estamos quase a terminar esta série. Estamos na 10ª disciplina espiritual, disciplina da adoração. E como falamos, tínhamos dividido as disciplinas em 3 grupos. E agora falamos das disciplinas comunitárias, daquelas que fazem parte da comunidade, do corpo, e para as quais nós precisamos dos outros e as quais nós exercitamos em conjunto, como coletivo, como corpo. E antes de ir propriamente àquele texto que eu tinha pedido aos irmãos ali da multimédia para projetarem, que está em João 4:24, deixem-me voltar a ler um texto que a Filipa já leu há pouco, no Salmo 27, e o versículo 4, e nós cantamos acerca disto também. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E há pouco nós cantamos acerca disto também. Querermos estar continuamente na presença do Senhor. Eu quero-vos dizer que isto pode ser mais do que só um desejo simpático ou um desejo bonito. Isto pode ser uma realidade. E esta realidade, nós podemos alcançá-la como? Com disciplina. Com um desejo assertivo, afirmativo, de que queremos estar perante o Senhor. E quando pensamos, e quando o texto nos fala na casa do Senhor, nós podemos ser levados a pensar num edifício físico como esta casa. Mas nós precisamos de ver mais para além disso e precisamos de observar quando o Senhor Jesus diz que vem fazer morada no nosso coração. Então, o nosso corpo, o nosso coração passa a ser a casa de Deus. Então é isto que nos permite que nós nos possamos encontrar com Deus em todo lugar, em todo o tempo, e não estarmos dependentes de um horário e de um espaço físico. Nós podemos estar em comunhão com Deus em todo o tempo e não estamos dependentes de uma manhã de domingo e de um determinado espaço físico. Ok? E então, agora vou pedir para eles projetarem o versículo com o qual eu tinha planeado abrir esta partilha e que está em João 4:24. E podem também usar as vossas Bíblias, mas se tivermos a projeção, pode ser, Noah? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós hoje vamos tentar discorrer um pouquinho acerca desta realidade e o que é podermos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ok? Alguém disse, e esse alguém chama-se William Temple, disse: adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Sempre que nós pensemos em adoração, Deus é o princípio, o meio e o fim. E quando falamos na adoração como disciplina espiritual comunitária,
nós temos que perceber que esta é uma disciplina que envolve os outros, que envolve uma comunidade, e essa comunidade é a igreja, o corpo. E a adoração é mais do que um período do nosso culto em que nós cantamos. Adorar é mais do que cantar músicas lindas e relaxantes, e adorar é mais do que dobrar os joelhos. A adoração pode ser isto tudo e muito mais. A adoração é um estilo de vida, é uma escolha de postura e de atitude da nossa parte. Vou voltar a dizer, a adoração é uma escolha de postura e de atitude da nossa parte. E por isso, quando adoramos, por isso, quando expressamos alguma coisa a Deus, nós devemos fazer com uma atitude. E essa atitude tem que ser resultado do nosso estilo de vida. E por isso nós também precisamos dos outros para nos ajudarem, para nos corrigirem, para nos incentivarem na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual. Adorar é experimentar uma realidade diferente. É tocar a vida. É conhecer, é sentir, é experimentar o Senhor Jesus ressurreto no meio da sua comunidade. É termos a convicção de que o Senhor Jesus está aqui hoje com os seus filhos que se reúnem em seu nome. Amém? E nós temos uma expressão, é conhecida uma expressão hebraica, que é utilizada para a adoração, que é o Shekinah. Então adorar é irromper na Shekinah de Deus, que é a sua glória radiante, a habitar no meio do seu povo, tornando a presença de Deus real, tornando a presença de Deus palpável, e isto por contraste com um Deus que é longínquo ou que é abstrato. Esta palavra, Shekinah, nós podemos traduzi-la como manifestação gloriosa e visível da presença de Deus entre os homens. É como que uma glória resplandecente, brilhante, que nos toca e que nos envolve. E isto nós podemos experimentar. Amém? E Deus está à procura de adoradores. Deus busca adoradores. Jesus declarou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. E é Deus quem busca. É Deus quem nos atrai a Ele. E a adoração é a nossa resposta. É a resposta humana. Perdão. A adoração é a resposta humana à iniciativa divina, à iniciativa de Deus. E sabemos também que o Senhor, no Éden, Ele ia ao encontro de Adão e Eva. Tal como Jesus disse que quando Ele fosse exaltado, atrairia a si todos. Então, nós sabemos que isto acontece quando o Senhor é crucificado, que homens e mulheres são atraídos ao Senhor Jesus. E a Escritura está cheia de exemplos em que Deus está empenhado em iniciar relações, em restaurar relações, em criar novas relações e a manter comunhão com os seus filhos.
E a adoração é a nossa resposta a estas aberturas de amor do coração do Pai. Amém? E isto não é uma coisa que nós façamos com fórmulas, com rituais, porque isso não vai produzir a adoração. Nós podemos usar todas as técnicas e os métodos corretos. Podemos ter uma liturgia magnífica, mas nós não adoramos verdadeiramente o Senhor até que o Espírito Santo trabalhe em nós um espírito de adoração, um espírito de adoradores. Isso é preciso que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós sejamos, de facto, adoradores. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode conduzir à adoração. Tudo isso podem ser expressões de adoração. Mas a adoração é mais do que qualquer desses atos. É preciso que o nosso espírito esteja inflamado pelo fogo divino. É preciso que o nosso espírito se abra à voz, ao mover do Espírito Santo. Amém? Então, qual é que deve ser o objeto da nossa oração? E tendencialmente, nós vemos ao longo da história, ao longo de milénios, que o homem criou para si ídolos, criou para si conceitos, princípios, imagens aos quais se rendia e prestava adoração. E nós podemos observar isso mesmo em conceitos onde, por imposição ditatorial, política ou outras, se tentou banir o conceito de Deus, a existência de Deus e a realidade de Deus. Mesmo nestas realidades, as pessoas desenvolveram ídolos e foram, de alguma forma, curvar-se perante alguma coisa ou alguém que não o Deus, o Senhor dos Exércitos. E, infelizmente, a humanidade tem ido mais longe e tem-se tornado adoradora dela própria. Homens e mulheres, como nós, tornamos às vezes adoradores da nossa personalidade, do nosso ego, de nós mesmos. E nós sabemos o que é que o Senhor respondeu a Satanás quando tentado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, o único Deus e verdadeiro Deus digno de adoração, o Deus que a história nos mostra como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e é o Deus que se revela no Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Amém? Estão a orar pela minha garganta ou não? Deus deixou claro a sua repulsa à idolatria. E logo no Decálogo, nos 10 mandamentos, há uma frase objetiva, clara: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E a idolatria não consiste apenas em curvar-nos perante objetos visíveis de adoração, como uma imagem de um santo, de uma virgem, do que for. Tozer diz: a essência da idolatria é dar acolhimento a pensamentos indignos acerca de Deus.
E nós necessitamos, desesperadamente, de ver quem é Deus. E, por vezes, nós somos tentados e levados a adorar outras coisas que não Deus. E num contexto de cristãos evangélicos, muitas vezes o nosso conceito de idolatria é restrito ao uso de imagens que conhecemos na Igreja Católica. Mas os ídolos vão muito para além desses ícones e dessas imagens religiosas. E tal como eu disse há pouco, ao longo da história, homens e mulheres têm-se tornado adoradores de si próprios, uns dos outros, de egos, de conceitos, alguns até interessantes, mas que não são Deus e que não são dignos da nossa adoração. E nós precisamos, tal como falamos no mês passado, de confessar algumas coisas. E de confessar quantas vezes nós nos achamos ou nos consideramos pequenos deuses. E precisamos de confessar quantas vezes nós pomos a nossa adoração nas coisas materiais, no nosso carro, na nossa carreira profissional, na maravilha que são os nossos filhos. Quantas vezes nós ficamos, e em vez de sermos gratos, achamos que há algum mérito nosso nisso. E achamos que algumas dessas coisas são dignas de adoração. Errado. Isaías, perante a glória de Deus, clamou, gritou: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Isaías, ele ficou em pânico. Ele ficou em aflição. E as pessoas caíam por terra perante a majestade, a grandeza de Deus visível naquela casa, naquele edifício. E é quando nós somos confrontados com esta grandiosidade do Senhor que nós temos noção da porcaria que é o nosso pecado. Ok? É quando somos expostos à presença e à grandiosidade de Deus que nós percebemos a pecaminosidade penetrante nos nossos corações humanos. E entender a graça de Deus é entender a nossa culpa. E no mês passado falamos acerca disto. Nós precisamos de perceber que éramos culpados e que somos restaurados pela graça de Deus. Então, é através da graça que nós entendemos a nossa culpa e a obra restauradora do Espírito Santo. E acima de tudo, o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos e que chamamos Senhor, é um Deus que age, não é um Deus que seja estático, não é um Deus que seja indiferente. E então é através da sua bondade, da sua fidelidade, da sua justiça, da sua misericórdia, que nós vemos
como é que o Senhor lida com o seu povo, que nós vemos como é que o Senhor trata connosco, lida connosco no dia a dia. E não é só história, não é só olharmos para os relatos bíblicos, não é só olharmos para a história da igreja, é percebermos que isso tem chegado aos dias de hoje, a fevereiro de 2026, e que tem impactado a vida do Bernardo, da Ana, do Adilson, da Carla, da Rebeca e por aí fora. É nós percebemos que Deus está ativamente à procura destes adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Destas pessoas que se chegam a Ele, rotas, maltrapilhas às vezes, sem esperança, mas que se chegam a Ele e que dizem: Tu és a fonte de tudo. Tu és o princípio, o meio e o fim. Tu estás em tudo, Senhor. E Tu me acolhes como filho. Amém? E o apóstolo Paulo diz-nos que a única resposta racional é a adoração. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a vossa forma de adorar, é entregarem-se completamente, mente e coração, a Deus. Amém? Então nós louvamos a Deus por quem Ele é e damos-lhe graças por aquilo que Ele tem feito. Então a adoração tem que ser, deve ser uma prioridade nas nossas vidas. Amém? E o primeiro mandamento, e é o mandamento que o Senhor reforça, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E eu pergunto, nós pomos todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, toda a nossa força nisto? Se calhar às vezes não. Se calhar às vezes estamos a meio gás. Se calhar a força não é toda canalizada para adorarmos ao Senhor. Se calhar o entendimento não é todo canalizado para adorar ao Senhor. E às vezes até podemos achar que estamos a fazer coisas muito boas e muito corretas, mas se a nossa prioridade não for a adoração, então quando procuramos servir, então as nossas prioridades estão trocadas. Nós servimos a Deus como consequência de adoração, até como forma de adoração. Mas nós não podemos trocar as coisas. Em primeiro lugar vem a adoração, depois o serviço. E a nossa vida tem que ser pontilhada de louvor, de ações de graça, de adoração, também de serviço. Mas o serviço discorre da adoração. Porque adoramos, porque somos adoradores. E servimos porque somos adoradores. E quando nós substituímos o serviço, melhor dizendo, quando nós substituímos a adoração pelo serviço, nós estamos a criar um ídolo. E nós estamos a ser ativistas. E o ativismo pode tornar-se inimigo da adoração. E se nós olharmos para a realidade do Novo Testamento e da primeira igreja, as pessoas encontravam-se numa expectativa, numa santa expectativa de que coisas iam acontecer. E nós, se olharmos e sendo conhecedores da história bíblica, sabíamos que no passado a condição
para se chegar a Deus e à presença de Deus era uma coisa muito restrita no tempo, no espaço e nas pessoas. Só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar, no Santo dos Santos, uma vez por ano e cumprindo uma série de rituais. E a igreja primitiva percebe que na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, com o rasgar do véu do templo, como o pastor Loureiro tão bem explicou na semana passada, tudo o que acontece naquelas horas que pareciam e efetivamente em termos espirituais foram de trevas, mas de uma revolução brutal em que o Senhor venceu, a igreja começou a experimentar isto. E quando se reunia, um edifício tremer, pessoas ressuscitarem ou morrerem de forma estrondosa, era uma coisa que se começava a tornar, entre aspas, vulgar. Mas era uma expectativa que estes irmãos tinham, que quando a igreja se reunia, alguma coisa provavelmente iria acontecer. E eles perceberam que não precisavam de intermediários que não precisavam de um sumo sacerdote, que o sacrifício do Senhor era completo e lhes tinha aberto a porta. E então eles sabiam e reuniam-se com o gozo antecipado, com a noção que o Senhor Jesus estava presente no meio deles e que os iria conduzir à adoração e que os ia tocar com o seu poder vivo através do Espírito Santo. E como é que nós, nos dias de hoje, conseguimos cultivar esta mesma expectativa? E de facto houve coisas extraordinárias nos primórdios da igreja e relatos e testemunhos que nós ouvimos ainda nos dias de hoje. Alguns, se calhar, não tão transcendentes, mas temos que olhar e perceber o que é transcendente nos dias de hoje. E eu digo-vos, transcendente nos dias de hoje é ao domingo de manhã. Rapazes e raparigas com 17, 18, 19, 20 anos estarem juntos com a igreja a louvar o Senhor. Não terem ficado numa noite agressiva, perigosa e pecaminosa. Isto é sobrenatural. Isto é graça de Deus a acontecer. Homens e mulheres que tiveram ontem um sábado carregadíssimo de trabalho, provavelmente a enxugar as suas casas das inundações, a repor os seus telhados, hoje terem-se levantado e estarem aqui e em N congregações por este país a dizer que Jesus é o Senhor das suas vidas. A dizer que o Senhor Jesus, ainda no meio da prova, ainda no meio da dificuldade, está com eles. Está a confortar o seu coração, apesar dos danos. E isto, amigos, irmãos, irmãs, é parte daquilo que é uma vida de adoração e é transcendente. E nós temos que cultivar isso. E cultivamos isso de segunda a domingo e não exclusivamente ao domingo de manhã. E isto tem que ser uma realidade onde nós trabalhamos, onde nós comemos, onde nós brincamos, onde nós temos preocupações, onde nós rimos, onde em todo o tempo nós temos que estar conectados com o nosso Mestre. E até sem voz.
na nossa mente, no nosso íntimo, no nosso coração. E há um irmão que me é caro, e eu já tenho falado no irmão Lawrence, que escreveu Praticando a Presença de Deus, e já está, foi recentemente editada em português de Portugal, podem procurar. E ele viveu num ambiente de muita agitação. Ele foi colocado a servir num refeitório de um dos mosteiros mais movimentados de Paris. Ele pensava que indo para o mosteiro que ia encontrar o tempo e a paz para a reflexão e para a conexão com Deus. Mas ele foi colocado numa cozinha agitadíssima. E ele teve que aprender que Deus está ali no meio da confusão dos tachos e das panelas. E que está acessível. E que podemos ter comunhão com Ele. E então, é porque ele experimenta essa comunhão com Deus no meio da confusão, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, que ele pode chegar ao domingo de manhã e isso ser, de facto, um oásis, mas é, na realidade, um complemento daquilo que ele viveu durante a semana. E ele dizia, eu não consigo imaginar como é que pessoas religiosas podem viver satisfeitas sem a prática da presença de Deus. E eu faço minhas as palavras dele. Como é que pessoas tementes a Deus, que se consideram filhas de Deus, conseguem viver sem praticarem a presença de Deus, sem se achegarem aos pés do Senhor numa base contínua e regular? Eu acho que não conseguia viver assim. E quando duas ou mais pessoas se encontram aqui neste espaço, quando vêm ao culto, com essa expectativa de que nos vamos encontrar como corpo, que estaremos com o Senhor, que estaremos com os irmãos, então isso começa a ser contagiante. E aqueles que chegam mais distraídos, mais oprimidos, podem certamente e vão certamente começar a sentirem-se atraídas para um senso da presença de Deus. E os corações começam-se a elevar e as mentes começam-se a focar e o ambiente enche-se dessa expectativa. Amém? Mas é preciso que nós façamos o trabalho de casa. É preciso que durante a semana nós cultivemos esta expectativa de que estamos com Deus. E que este encontro ao fim de semana é o festejarmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, de segunda a domingo. É o querermos viver durante a semana como herdeiros do reino. É ouvirmos a voz do Senhor. É obedecer à sua palavra. É encher a nossa mente com coisas boas. E eu digo isto muitas vezes. Esvaziem a poluição. Calem o ruído. Encham-se de coisas boas. E quando tu ouves a voz de Deus durante a semana, tu sabes que vais chegar aqui com alguma coisa para partilhar com os irmãos. Tu sabes que vais chegar aqui e ouvires os primeiros acordes. É só o riscar do fósforo para um incêndio, para uma explosão de louvor, de adoração comum que nós podemos ter como corpo, como igreja. Amém? Eu admiro muitos irmãos que têm chegado do Brasil e que trazem uma cultura de quando chegam aqui à congregação, se ajoelham e oram antes de qualquer coisa. Irmãos, não percam esse hábito. É um bom hábito que vocês têm trazido. Não o percam. Incentivem e entusiasmem os outros. É isso mesmo.
porque estão a preparar o seu coração para ouvir o Senhor. Estão a interceder para aqueles que vão ministrar às nossas vidas. Estão a dizer: Senhor, eu curvo-me perante Ti. Ainda que às vezes possa ser rotineiro, há boas rotinas. Portanto, cultivemo-las, irmãos. Lembre-se esta oração de Isaías: ai de mim, que sou pecador, um homem de lábios impuros, porque fui exposto à presença e à glória do Senhor. E João dizia que via os olhos do Senhor como chamas. Nós queremos ver isso? Temos medo? É bom que tenhamos medo. É normal que tenhamos medo. Mas a gente às vezes põe-se em perigos e coisas que não deve e não tem assim tanto medo e tanta consciência. Mas cheguemos à presença de Deus sem receio, sem medo, de coração aberto. Há uns anos eu estive numa igreja afro-americana nos Estados Unidos. E antes do culto começar, uma boa meia hora, já o culto tinha começado no coração e no ambiente. Que era uma igreja gigante e que era preciso muito tempo para que as pessoas entrassem e se sentassem. Era um auditório que levava milhares de pessoas. E durante aquele tempo em que as pessoas estão a chegar e a sentar-se, já há centenas de pessoas a louvar, já há centenas de pessoas a orar, já há centenas de pessoas a cantar. E quando o culto começa, parece que já tinha, e efetivamente já tinha começado há meia hora atrás. E nós temos que permitir que estes rastilhos incendeiem a comunidade e façam parte da nossa prática. E quando olhamos para a igreja primitiva, aquele sentido, aquele sentimento de estarem reunidos em adoração era comum, porque eles encontravam-se por vezes em pequenos grupos, muitas vezes às escondidas, e depois às vezes em grupos maiores, e o individualismo começa a cair e os achismos começam a ser postos de parte. E há um sentimento crescente de unidade. E é aqui que faz sentido aquilo que o Senhor Jesus disse, que o mundo nos reconheceria se nós nos amássemos uns aos outros. Porque este sentimento de adoração conjunta, à medida que nos aproxima do Pai, aproxima-nos uns dos outros. Amém? E essa unidade, que se traduz em amor, vai ser, muitas vezes, aquilo que vai mostrar aos outros. Eles amam-se e não é um amor fingido. É um amor a sério. E eu quero experimentar isso também. Amém? Quando nós estamos reunidos, aquilo que procuramos é estarmos reunidos numa só mente, num só espírito. E temos uma presença objetiva e dinâmica que nos envolve a todos, que alimenta as nossas almas, que nos traz uma alegria que nós não sabemos explicar, que conforta os nossos corações e que desperta em nós capacidades que estavam adormecidas. E por isso é importante que nós congreguemos, porque quando nós congregamos em adoração, somos tocados, abençoados, impactados pelos dons que Deus deu a outros irmãos. E isso não acontece se nós estivermos sozinhos. E isso não acontece fora do corpo da comunidade.
há o risco de, quando estamos juntos, alguns serem levados pela emoção de criarmos aqui uma psicologia de grupo. Mas é muito mais do que isso. É um contacto com o Senhor. É o contacto com o Espírito Santo. Aquilo que os escritores bíblicos chamam a koinonia, que é uma profunda comunhão interior no poder do Espírito Santo. E é no poder do Espírito Santo que nós temos este senso de unidade e de presença que cala o que está à volta e que nos envolve numa calma que nós não sabemos explicar. E às vezes olhamos para as pessoas, aquele é o líder, o dirigente do louvor. Quando a adoração é verdadeira, só há um dirigente, um líder de louvor, que é o Senhor Jesus. E Ele está vivo e está presente entre o seu povo. E a sua voz ouve-se nos nossos corações. E a sua presença é conhecida porque nós conhecemos a voz do nosso bom pastor. Amém? Porque cultivamos a sua presença. Aprendemos dele através da leitura das Escrituras. Queremos e falamos com ele diariamente. Partilhamos e abrimos o nosso coração com ele. E aquilo que nós temos no relato do livro de Atos é para nós vivermos nos dias de hoje. Curas físicas, mas também curas interiores. Têm que ser vulgares no nosso meio. Sobrenaturalmente vulgares e habituais no nosso meio. O que seria de nós se o Senhor não tem curado a nossa alma, os nossos sentimentos? E tudo aquilo que nós fazemos aqui, pregar, cantar, ministrar, profetizar, tem que ser, e só pode ser, segundo a direção do nosso Senhor Jesus. E é assim que nós deixamos de pôr os olhos na pessoa que está aqui a cantar ou na que está a pregar. E os nossos olhos ficam focados somente no Senhor Jesus. E não importa o mensageiro, importa a mensagem e o emissor da mensagem, que é o Senhor. Amém? E é assim que nós honramos única e exclusivamente o Senhor nesta casa e quando nos juntamos. Por isso é importante que nós cultivemos isto como uma disciplina, como uma forma ordenada de agir, de viver. Uma disciplina que nos põe diante de Deus, que nos liga aos outros, de forma a que sejamos transformados. E é preciso que nós calemos o barulho à nossa volta. E é preciso que deixemos que o Espírito Santo cale o barulho que cá dentro, quando nós fazemos silêncio para estar em comunhão com Deus. Porque é neste silêncio interior que nós ouvimos o Senhor a falar connosco. É neste silêncio interior que nós vamos, pela graça de Deus, começar a distinguir o que é a nossa mente e o que é a voz do Senhor. E quando nós começamos a ganhar estes hábitos, e aqui vêm todas as disciplinas espirituais acerca das quais temos conversado, nós começamos a amadurecer. E os nossos primeiros pensamentos, quando acordamos, vão para o Senhor. E os nossos últimos pensamentos, quando adormecemos no final do dia, vão para o Senhor. E nós temos que lhe dizer e desejar ardentemente viver sobre a sua liderança, sobre o seu governo e cultivarmos expressões de louvor, expressões de gratidão. E na palavra, se nós formos aos Salmos, nós temos
41 salmos em 150, praticamente um terço, que nos incentiva ao louvor. E vemos no Novo Testamento situações em que Pedro e João saíram do sinédrio espancados, com as costas em sangue, mas com louvor nos seus lábios. Nós vemos Paulo e Silas no cárcere, na cadeia, acorrentados, a encherem a cadeia com hinos de louvor. Em todo o tempo, estas pessoas estavam a oferecer sacrifícios de louvor. E se a adoração não nos impulsionar a maior obediência, ela não é adoração. Assim como a adoração começa com uma santa expectativa, ela tem que terminar numa santa obediência. É a santa obediência que evita que a adoração se torne num narcótico, numa pílula, num estímulo a fugir às necessidades e às exigências da vida cotidiana. Porque pode correr o risco, irmão, e corre esse risco, de vir aqui ao domingo de manhã à procura, sim, de um sedativo que o tirou do mundo e que lhe deu 45 minutos de bem-estar, como se tivesse ido a um spa. De facto, este é o espaço para tu trazeres as tuas dores. Este é o espaço para tu poderes ser aliviado. Mas tal como eu disse no início, a tua vida espiritual, a tua caminhada, não pode depender de hora e meia ao domingo de manhã. A tua vida e a tua caminhada espiritual têm que depender de uma caminhada diária e profunda com o Senhor. Amém. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. E nós vamos continuar este culto numa postura de adoração. E voltando à nossa temática do mês passado, se calhar há coisas que nós precisamos de confessar. Se calhar precisamos de confessar perante o Senhor ou com alguém que nos ajude. E confessar não tem que ser forçosamente um chorrilho de desculpas ou de justificações. Pode ser: eu tenho esta dificuldade, ora por mim, ajuda-me a ultrapassar isto. Ok? Vamos ficar de pé enquanto o grupo de louvor vai ministrar à nossa vida. Eu quero pedir que cada um possa ministrar a alguém que está na sala e que possa orar com a pessoa que está aí perto de si, ou alguém que o Espírito Santo lhe está a indicar: olha, vai orar com aquela pessoa. E vamos deixar que a graça do Senhor flua aqui no nosso meio. E sejamos ombro para alguém que precise de um ombro, de um abraço. Amém. E que o Senhor nos faça adoradores. E os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito, em verdade. São aqueles cujo coração autêntico, verdadeiro, busca chegar-se a Deus. Amém.